do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Declare: nada, nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. A igreja declara mais uma vez: nada, nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nosso Senhor. Vamos derramar as nossas vidas perante o Senhor Jesus. Vamos nos apresentar a Ele para que possamos dar um culto racional do qual Ele se agrade. Vamos louvando aqui. Outra vez diante de Ti abro meu coração, meu clamor Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o Teu toque. Por Tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Vamos louvar do início mais uma vez. Eis-me aqui. Eis-me aqui, outra vez, diante de Ti abro meu coração, meu clamor Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o Teu toque. Por Tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso.
Vamos declarar mais uma vez essas palavras ao Senhor. Declare: me derramar. Me derramar. Dizer que te amo. Me derramar. Dizer te preciso. Me derramar. Dizer que sou grato. Me derramar. Dizer que és formoso. Glórias sejam dadas ao Senhor. Glorificado seja teu santo nome. Esta próxima canção e a última, ela fala sobre gratidão, que nós devemos ser gratos ao Senhor por tudo que Ele faz, por tudo que Ele fez e fará em nossas vidas. Assim como diz o Salmo 116, verso 12: que darei ao Senhor pelos benefícios que me tem feito? Que nós daremos ao Senhor por tudo que Ele faz todos os dias por nós, pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo seu amor, pelos cuidados que Ele tem para conosco. Possamos cantar essa canção em forma de gratidão. Cante: não tenho palavras. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser vem de ti, Senhor. Mais uma vez, não tenho palavras. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser vem de ti, Senhor. Declare que você depende dele. Dependo de ti, preciso de ti, sozinho nada posso fazer. Descanso, descanso em ti, espero em ti, sozinho nada posso fazer. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser vem de ti, Senhor. Mais uma vez, cante: dependo. Dependo de ti, preciso de ti, sozinho nada posso fazer. Descanso, descanso em ti, espero em ti, sozinho nada posso fazer. Mais uma vez, nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou
e o que vier a ser vem de ti, Senhor. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amado Deus e Pai, louvamos e bendizemos o Teu nome. Te rendemos graças, meu Senhor em Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito e ainda fará por nós. Recebe, pois, o nosso louvor e a nossa adoração como fruto de lábios que Te bendizem. Agrada-te de nós, Senhor, e abre as janelas dos céus sobre nossas vidas. Derrama, ó Deus, mais e mais de Ti, da Tua graça, de Tuas misericórdias, do Teu perdão, do Teu amor, e edifica-nos segundo a Tua vontade para louvor da Tua glória. Pai santo e soberano, eu assim Te peço e agradeço, no nome santo de Jesus, amém e amém. Que o povo de Deus diga amém. Glória a Deus. Podeis sentar, amados do Pai. Como é bom estarmos na casa do nosso Deus para mais uma noite de louvor e adoração ao Senhor e Salvador nosso. Bom estarmos aqui, né? Olhe para quem está do seu lado aí, de que bom que você veio. Aleluia, glória a Deus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Olhando daqui dá para ver um irmão ali, um rosto novo. É a primeira vez que o irmão está nessa casa, né? Sinta-se bem, está em nosso meio, saiba que você está na casa do seu Pai. Fique bem à vontade, ok? E eu gostaria de pedir que o irmão colocasse a sua mão no coração. Amém. Coloca a sua mão sobre o coração, né? E receba as palavras que a igreja vai proferir em seu favor. Vamos lá, igreja visitante. Deus te abençoe rica e abundantemente. Glória a Deus. Ficamos felizes com a presença do irmão aqui em nosso meio. Sinta-se muito bem, ok? Se o irmão tem um pastor sobre a sua vida, um lugar onde o irmão congrega, leve um abraço nosso ao seu pastor e aos irmãos que lá estão. Se não, e se Deus falar ao seu coração que esse é o lugar que Ele escolheu, fique à vontade até para conversar conosco depois e falar sobre o assunto, ok? Mas fique bem à vontade em nome de Jesus. Tem dois papelzinhos aqui, eu acho que foram colocados para agora. O grupo de evangelismo agradece a Deus por mais um ano de vida da irmã Girleide. Olha só, irmã Girleide, completando 17 anos hoje, irmã Girleide. Que Deus abençoe a cada dia. Felicidades, amém. Esse é o grupo de evangelismo. O grupo de apoio também oferece esse culto em ações de graça pela vida de Girleide, por mais um ano de vida. Que Deus esteja sempre presente em sua vida, amada irmã. Glória a Deus. Amém. Dia 22, próximo, haverá uma reunião com professores da EBD, Escola Bíblica Dominical. Para essa reunião, eu estou enviando apenas 3 pessoas aqui da igreja, né, convidando-as a ir. Fica à vontade para ir ou não. Se não quiserem ir, não tem problema, né? Uma delas é o diácono Rony, ele já sabe, ele vai direto para lá. As outras 2 também já sabem quem são. Que vocês possam ir no domingo de manhã, dia 22 de outubro, domingo de manhã lá para a Igreja Central. Então lá vai haver uma reunião só para professores e vocês vão participar dessa reunião, ok? Amém, gente?
Ah, pastor, mas o senhor não me convidou para ir. Aguarde o seu tempo, chegará a hora. Né? Você pode, inclusive, até me procurar. Pastor, eu tenho vontade de dar aula, gostaria de dar aula, eu queria ser professor também. Então, me procure para manifestar esse seu desejo para que a gente saiba. Né? Porque eu não sou adivinho, não quero ser adivinho, os adivinhos não vão entrar no céu, então eu quero ficar de fora dessa história. Então, não fique aquela expectativa de o pastor vai acabar sabendo que eu quero ir. Não. Se manifeste, diga eu quero, gostaria, para que a gente possa aproveitar, usar você naquilo que for necessário, ok? Bom, vamos ao nosso expediente. Não sei se já colocaram ali, na segunda-feira é livre, né? Na segunda-feira é livre, na terça-feira nós temos, na terça-feira à tarde, a partir de 1h30 da tarde, gabinete. Eu estou aqui para ouvir e aconselhar as pessoas à luz da palavra de Deus. E na mesmo dia, à noite, às 17 horas, nós temos o nosso culto de oração. Você é convidado a vir orar conosco nas terças-feiras à noite. Quarta-feira é livre, né? Na quinta-feira nós temos o nosso culto da família, sempre com uma palavra do coração de Deus para a orientação das famílias no caminho do Senhor. Na sexta-feira, amanhã, estudo bíblico, também às 19h30, ok? Estudo bíblico, estamos estudando o livro do profeta Isaías, você é um convidado para vir estudar conosco, certo de que você vai crescer no conhecimento da palavra. No sábado, há sempre os avanços evangelísticos, então quem desejar saber mais sobre os avanços evangelísticos, procura o irmão Beto, ok? Domingo pela manhã, nós temos escola bíblica dominical aqui na igreja, e estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, então, que você possa se fazer presente, certamente vai crescer. Quem está vindo está aprendendo. Eu mesmo fiquei surpreso com o grau de crescimento espiritual do irmão Beto aqui, quando o professor pediu para falar alguma coisa sobre Atos dos Apóstolos, e ele deu uma aula, né? Falou, não aprendi isso, e eu fiquei surpreso. Nem eu sabia que ele tinha aprendido tanta coisa, ok? Então, eu posso aprender também? Com certeza, é só vir. No domingo à noite, a partir das 18 horas, é o único culto que é mais cedo nosso noturno. No domingo, às 18 horas, nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus, celebramos o Deus da nossa salvação, pela grandiosa obra que Ele realizou em nossas vidas. Então, domingo à noite tem esse culto, onde também passamos as doutrinas bíblicas através da ministração da palavra. Último sábado de cada mês, nós temos aqui na igreja o culto de mulheres. Então, as mulheres, valorize o que é feito para você, convide outras mulheres da sua vizinhança e valorize esse culto, com certeza vocês vão ser bastante abençoadas. Né? Culto de mulheres sempre no último sábado de cada mês. Aqui na igreja nós também temos a campanha dos gêneros alimentícios. Que campanha é essa? É uma campanha em que no segundo domingo de cada mês pedimos que os membros da igreja tragam 1 quilo de alimento. Esse quilo de alimento é somado com os que todos trazem, transformamos isso em cestas básicas e vamos socorrer aqueles irmãos que estão atravessando os desertos da vida. E tem muita gente, inclusive fora da igreja, que me procura, pastor, consiga pelo menos uma cesta básica para mim. E a gente fica meio constrangido quando não tem. Então, vamos fazer um esforço, vamos trazer, para que a gente possa socorrer aqueles que nos procuram. Amém? Nós temos aqui na igreja um momento chamado de vacinando a igreja, mas hoje o diácono não me procurou, não me disse nada sobre, então não teremos hoje. Amém? Colocou alguma coisa aí? Colocou não, né? Então, amém. Nós vamos ter lá na igreja central um curso para lideranças. Atenção, lideranças, né? Líderes. Vamos ter um curso de 3 dias, sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo. No meu caso, eu vou apenas na sexta e no sábado, no domingo eu não vou poder estar lá, porque eu tenho que estar aqui na igreja, ok? E a liderança maior já sabe disso.
Mas os líderes que puderem ir, líderes me procurem. Vai ter um gasto, pastor? Vai. Um gasto, salvo engano, de R$ 15. Se você não puder pagar porque está vendendo o almoço para comprar a janta, procure o pastor e fale comigo sobre isso, que é para ver que jeito a gente vai poder dar, ok? Mas se é líder de alguma equipe, líder ou vice-líder, e deseja ir nesses 3 dias, então nos procure para que você possa participar. Vamos ser ministrado por alguém de fora lá, e esses R$ 15 é porque também vai ter aqueles coffee break, aqueles, né? Intervalo entre uma ministração e a outra, tem um comes e bebezinho, então é para isso, é para prover isso aí. Quanto é, pastor? R$ 15, salvo engano. Se aumentar ou se diminuir, eles vão me informar, eu informo a vocês. Amém, gente? E quando é? Isso foi mandado para mim, mas eu perdi aqui. Eu estava ali, enquanto o culto estava rolando aqui, eu estava olhando ali no meu zap para ver se tinha, porque foi o pastor Marconi quem mandou para mim. Mas olha só, tudo que as pessoas mandam para mim, eu vejo e deleto. Aí se cria um hábito, pode ser que eu tenha deletado, porque eu procurei e não achei. Aí eu já pedi de volta, ele outra hora manda, e eu vou saber a data, vou mandar para vocês. Mas é em breve, ok? É nos próximos dias aí, provavelmente aqui 1 ou 2 semanas para frente. Amém, gente? Amém. São esses aí os nossos anúncios mais eminentes. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas, capítulo de número 12. Lucas 12. Você encontrando Lucas, capítulo 12, aí você procura o 13, Futebol Clube aí, que talvez você ache. Quem é? Capítulo 13, Lucas 12, 13, diz assim: neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Toda e qualquer avareza. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhe proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, ou seja, aquele homem falando consigo próprio, começou a dizer: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso. Destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tendas em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Até aí. Irmãos, olha que interessante. Esse homem é igual a nós, a cada um de nós. Não há ninguém aqui que seja diferente dele. Nós estamos sempre pensando no dia de amanhã voltado para aquilo que podemos ter. Eu quero ter uma casa maior, eu quero ter um carro maior, mais confortável, mais bonito, né? Aquele carrão que quando a gente para ele se balança, e aí todo mundo fica de boca aberta fazendo oh, né? A gente quer essas coisas, mas o texto aqui está dizendo que quando você morrer essas coisas você não leva, vai ficar tudo aí. E o que é pior, fica para provocar briga entre aqueles que vão herdar os seus bens. Ninguém aqui, ninguém que esteja me ouvindo aqui nessa noite, já ouviu um enterro, um velório, um enterro indo para o lugar do sepultamento, aquele carro funerário na frente conduzindo o caixão, e uma reca de caminhão-baú, tudo piscando, as luzinhas assim acendendo, levando os bens do morto para enterrar junto. Isso acontece, gente? Não. O camarada vai com a roupa mais velha que tiver, o sapato furado. É porque não bota as coisas boas quando a viúva estiver preparando o cara, está olhando assim, está dizendo: não, esse aqui dá para o meu irmão. Esse sapato vai dar certinho no pé de fulano.
né? Não leva. Você não leva nada. E é isso que o texto está dizendo. Então, a vida de um homem, a sua vida daí para frente, porque depois da morte o assunto é mais forte, depois do cemitério o assunto é mais sério, segundo a palavra de Deus, depois da morte segue-se o juízo. Então você vai se ver diante do trono de Deus e receber a sua sentença. E descobrir naquele momento se você vai descer ou se vai subir. E ou descendo ou subindo não leva nada. A alma é quem vai. Então, quando você recebe a sua sentença, né, a partir daí inicia-se a eternidade, a vida que você vai levar. E essa vida não depende dos bens que você possui, não depende do que você tem aqui, depende do que você faz, de como você vive. Isso sim. Amém? Depois dele ter dito tudo isso, até o versículo 19 que nós lemos, quando ele diz assim, eu vou dizer para a minha alma, né? Primeiro, lá na frente, ele vai dizer assim, o que eu vou fazer? Eu tenho tanta coisa, recolhi tantos bens, e não tenho onde recolher essa colheita toda. Aí ele faz igual a gente, tem uma ideia. Já sei, eu tenho uma ideia. E qual é a ideia que ele tem? Vou destruir os celeiros, vou construir celeiros maior e vou recolher os meus bens. E depois que eu recolher os meus bens, eu vou dizer para a minha alma, tens em depósito muitos bens, come, bebe, regala-te, descansa, porque agora é só folgar. Mas nesse momento, do versículo 19, quando ele diz, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te, o versículo 20, ele vai ouvir uma voz. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Para quem vai ficar? Tudo isso que você acumulou. Em outro lugar, em outra passagem, num outro texto, vai dizer que é miserável aquele que é rico para si próprio e pobre para com Deus, que não é rico para com Deus. Assim é aquele que entesoura para si, versículo 21, mesmo e não é rico para com Deus. Como é ser rico para com Deus? É ser desprendido para com a casa dele. É ter prazer em doar na casa do Senhor para vê-la avançar. Agora, não quer dizer com isso que você tem que fazer sacrifício de tolo. A palavra que nos ensina, também nos ensina que nós não devemos fazer sacrifício de tolo. Que ninguém tem que dar o que não tem. É aquilo que você tem, é aquilo que você pode. E você é convidado nesse momento a fazer o seu melhor. Temos compromisso a honrar? Temos, irmãos. Temos coisas para comprar amanhã, eu preciso comprar papel toalha para ter na igreja, para servir a vocês. Eu preciso comprar sacola de lixo amanhã, para recolher os lixos da igreja. Eu preciso comprar álcool 70, para vocês continuarem higienizando as mãos quando pegar uma coisa ou outra. Então, eu tenho que fazer algumas compras amanhã. E para isso precisamos de recursos. Então, faça o seu melhor. Se o seu melhor é R$1, R$2, entregue a Deus de cabeça erguida. Ele sabe que é o seu melhor, vai receber e vai abençoar a sua vida. Agora, se o seu melhor é mais do que isso, lembre-se, faça o seu melhor. E Deus, que não fica devendo nada a ninguém, vai fazer para você, vai fazer voltar para você multiplicado, a 30, a 60, a 100 por 1. Amém? Então, assim como eu estou fazendo, ou melhor, aí na frente do seu banco, você vai ver que tem envelopes. Você vai colocar seu dízimo, vai pegar esse envelope, colocar aí seu dízimo, sua oferta, trazer e entregar no altar e receber a bênção em nome de Jesus. São envelopes como esse. Se não tem na frente do seu banco, você pode fazer um gesto com a mão, alguém vai até você e vai lhe entregar um envelope, ok? Mas fique muito à vontade para colocar aí aquilo que você quer doar na casa do nosso Deus nessa noite. Amém?
Os amados já podem trazer. Amém, irmãos? Vamos orar e consagrar as ofertas ao Senhor com o diácono Rony. Depois de consagrado, deixa de ser nosso, é do nosso Deus. Aqui está meu envolvimento. Estenda as suas mãos em minha direção, diz assim: que o nosso Deus continue abençoando a sua vida. Amém. Eu recebo essa bênção e Deus vai continuar nos abençoando. Eu convido vocês a orar com Ele. Em troca, eu vou estar orando por vocês aqui, ok? Quando estiver orando, irmão, peçam a Deus que me dê temor e tremor na administração desse recurso, pois eu sou consciente que se eu fizer errado, a mão de Deus há de pesar sobre a minha vida, ok? Então, orem com fé e eu vou estar orando por vocês daqui. Estenda suas mãos e ore comigo. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te damos, Senhor, pelo envolvimento de todos que entregaram com sabedoria, com entendimento, esses dízimos e ofertas diante do teu altar. Abençoa também, Senhor Deus, em cada compromisso da tua casa, que haja provisão, Senhor, e que a gente venha se alegrar pela tua obra executada neste lugar. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Meus amados irmãos, chegou a hora da ministração da palavra de Deus. Eu gostaria de convidar aqui no altar da casa do nosso Deus a irmã Guia, que tem a incumbência de ser boca de Deus e falar aos nossos corações nessa noite, ok? Então, que Deus abençoe ricamente a vida dela. A irmã Guia tem água aqui para a irmã, essa aqui é minha, eu vou tomar, mas tem aqui para a senhora, amém? Vamos orar, gente? Estenda as mãos na direção dela. Amado Deus e Pai, eis a tua filha, que ouvindo o Senhor, o teu chamado, disse: eis-me aqui. Usa, pois, com unção, graça, poder e autoridade, e que a tua palavra, fluindo através da mente, do coração, da boca dela, possa penetrar cada coração aqui no interior dessa casa e em outros lugares através da internet. Deus amado, usa a tua filha com poder e faz com que a tua palavra, Senhor, ganhe almas para o reino, saqueie o inferno. Deus, em nome de Jesus, usa a tua filha. Eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que o povo de Deus diga amém. Amém. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Então, hoje nós vamos meditar em santidade. O que é que vocês acham? A santidade, ela é um pedido do Pai aos filhos ou um atributo exigido para a salvação? Vamos abrir as nossas Bíblias lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Tem um breve momento de oração. Senhor, obrigada, Senhor, pela oportunidade de eu estar aqui trazendo a Tua palavra, Senhor. Pai, pela minha capacidade, eu não tenho nenhuma capacidade de trazer a Tua palavra. Mas o Senhor é capaz, Senhor, de fornecer aqui esta noite, de derramar sobre mim, Senhor, uma unção dobrada. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Teu Santo Espírito venha revelar a Tua palavra, não somente a mim,
mas a todas as pessoas que estão aqui para te ouvir, Senhor, para ouvir a tua mensagem, Pai. Que essa palavra encontre, Pai, corações que estejam abertos para ouvir sobre santidade, Pai. Para que essa palavra possa frutificar no coração daquelas pessoas que estão ouvindo aqui e que ainda vão ouvir através da internet, Pai. Eu já te agradeço, Senhor, porque eu sei que o Senhor vai estar aqui presente, ministrando através de mim, e a sua palavra vai ser revelada. Em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, a pergunta é: a santidade de Deus é um pedido do Pai aos filhos ou um atributo exigido para a salvação? Deus, quando ele criou a humanidade, quando ele fez a sua criação, Deus tinha um objetivo de colocar as pessoas aqui nessa terra para andarem em santidade divina, longe do pecado. Por quê? Porque santidade, a própria palavra santidade significa kadosh em hebraico. E significa separação do pecado e consagração a Deus, dedicação exclusiva a Deus. O objetivo de Deus era esse, para a humanidade, para viver aqui nessa terra em santidade divina, longe do pecado. Mas o homem desobedeceu a Deus e o pecado entrou na humanidade. Mas mesmo assim, Deus ainda continuou pedindo aos seus filhos para que andassem em santidade de vida. O primeiro pedido que Deus faz aos homens foi a Caim. Quando a gente vai ler, vocês podem abrir aí a Bíblia, em Gênesis, no capítulo 4, no versículo 6 de Gênesis, Deus, ele faz o seu primeiro pedido aos seus filhos. Ele faz o seu pedido a Caim. Quando ele fala a Caim, no capítulo 3, no capítulo 4, no versículo 6, diz assim: então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Ou seja, Deus ele já estava falando sobre santidade para Caim. Ele está dizendo: Caim, se você proceder bem, você será bem aceito. Mas se você proceder mal, e ele já estava falando sobre o pecado que ele ia cometer, que ele ia matar, assassinar o seu irmão, ele diz: o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, Deus já estava falando para Caim que ele poderia dominar o sentimento, aquela ação que ele iria fazer, se ele dominasse a si próprio. Então, Deus já estava falando sobre santidade para ele. E Deus, ele continuou pedindo aos seus filhos que continuassem em santidade quando ele tira o povo lá do Egito. E aquelas pessoas saem do Egito, Deus fala para eles que eles andem em santidade. Lá em Levítico 19, 1, 2, disse o Senhor a Moisés, e ele disse, não precisa abrir, ele disse assim: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: sereis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Então, mais uma vez, Deus pede aos seus filhos para que eles andem em santidade de vida. Em 1 Pedro 1,15, Deus volta novamente no Novo Testamento a falar e pedir a respeito de santidade para que as pessoas andassem em santidade de vida. Ele diz, assim, quando Pedro fala para os cristãos lá na dispersão, ele diz, Pedro fala, diz: vocês, tudo que vocês fizerem, façam em santidade, porque está escrito. Aí ele lembra o que Deus falou lá em Levítico: sejam santos, porque eu sou santo. Então, esse é um pedido de Deus. Deus sempre está pedindo para os seus filhos que eles andem em santidade de vida. Agora, é um atributo exigido para a salvação? O que é que vocês acham? Nós somos santos para ser salvos ou salvos para ser santos? Nós somos salvos para sermos santos. Ninguém é santo para ser salvo, mas ele é salvo para ser santo.
Quando você se arrependeu, quando nós aqui, todos nós, nos arrependemos e entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus Cristo, nós aceitamos o Senhor Jesus, nós ganhamos de Deus um atributo. Deus, ele tem vários atributos, atributos que são compartilháveis e atributos que não são compartilháveis, né? Os atributos que ele não compartilha, por exemplo, são a onipotência, a onisciência e a onipresença, que são exclusividade dele. Mas existem outros atributos que Deus compartilha com seus filhos no momento da salvação. Por exemplo, a bondade, o amor, a misericórdia, a fidelidade e a santidade, ele distribui, ele reparte com seus filhos no momento da nossa salvação. Mas por que isso? Porque quando nós nos arrependemos e aceitamos o Senhor Jesus Cristo na nossa vida, nós entramos em um reino. Para você entrar em um reino, veja bem, lá na Inglaterra existe um rei, o rei Charles. Qualquer pessoa que possa chegar até o rei Charles, não entra lá de qualquer jeito. Tem que ter um vestido, umas vestes de gala, para poder entrar na presença do rei. Da mesma forma, somos todos nós, para podermos entrar no reino espiritual, onde existe um rei, nós também temos que ter vestes nupciais, vestes adequadas para podermos entrar. E sabe onde é que nós conseguimos essas vestes de santidade? No momento da nossa salvação. Por quê? Porque primeiro nós nos lavamos com o sangue do Cordeiro. Toda pessoa, quando vai num banho, toma um banho, ela se lava e depois ela se veste, não é isso? Da mesma forma somos nós. Quando nós nos lavamos, no momento da nossa conversão, nós nos lavamos e, ao mesmo tempo, Deus, ele reveste a nossa vida com vestes espirituais. Sabe onde é que está escrito? Vamos lá em Apocalipse 19, 7, 8, diz assim: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Ele está falando do passado. João, quando estava lá, vendo a visão nas bodas do Cordeiro, João já estava vendo que a noiva do Cordeiro, no passado, já se ataviou. Ele diz assim, cuja esposa, quem é a esposa do Cordeiro? Eu, você, somos nós, a noiva. Então ele diz, a noiva já se ataviou no passado, no momento que você se converteu, no momento que eu me converti, eu me ataviei, você se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, significa dizer que essa santidade, quando você se arrependeu, quando você entrou no reino espiritual, você se vestiu de santidade, você se vestiu de linho finíssimo, puro. Amém? Então, Deus, Ele está lá, no seu santo, no trono. Quando Ele olha para mim e para você, Ele vê o nosso vestido, as nossas vestes. As nossas vestes, elas devem estar resplandecentes, puras. Agora, o cristão é parecido com duas donas de casa. Existe uma dona de casa que vocês já observaram que no café da manhã ela vai lava a troçada do café, né? Sujou uma coisa, ela vai e lava. No almoço, sujou, lava. Em contrapartida, existe outro tipo de dona de casa que ela de manhã, ela toma café, todas as pessoas da casa tomam café, ela junta a troçada. Aí no almoço, junta com a do almoço. Aí vai só lavar lá na janta.
São dois tipos de cristãos. Tem um cristão que ele está sempre com as vestimentas limpas, puras, resplandecentes. Sabe por quê? Porque esse cristão, ele não deixa salpicar o pecado nas suas vestes. Tudo que ele comete, ele pede perdão. Agora, existem cristãos que se acham tão santos, mas eu já sou santo, eu não peco. Aí é que está o problema, que existem esses cristãos, que o pecado ele está sendo acumulado. E vai chegar o dia, nessas bodas, sabe o que é que vai acontecer? Muitos cristãos vão estar nessas bodas. Só que Jesus vai olhar para esses cristãos que estão com as vestes contaminadas, com as vestes sujas. E ele vai dizer, levante-se daí, saia daí. Porque esse convidado não vai fazer parte da festa do rei. Porque ele se deixou contaminar pelas suas vestiduras. Lá em Apocalipse 3, 4, 5, sabe o que é que Deus faz? Quando ele estava na igreja em Sardes, olha só o que é que Deus vê lá na igreja de Sardes. Olha aí, Apocalipse 3, 4, 5. Olha o que é que Deus diz. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. São esses que Deus procura para estar na igreja com essas vestiduras brancas. Agora, a santidade, nós obtemos essa santidade, essas vestiduras, no momento da nossa conversão, e essa santidade ela é progressiva. Sabe o que é que Paulo... Por que Paulo, aqui, quando Paulo estava falando para os cristãos lá em Corinto, olha só o que Paulo... Nas cartas que Paulo escreveu, a única carta que Paulo fala, presta atenção, no início, na introdução, Paulo chama aos santificados, palavra no passado, santificado. Então, ele está falando, vocês, o que estava acontecendo na igreja de Corinto? Corinto era uma cidade que, na época de Paulo, existiam mais ou menos quase 500 mil habitantes. Era uma cidade, a cidade de Corinto era conhecida como uma cidade depravada. Por quê? Porque a cultura da cidade ela era tão famosa que ela atraía pessoas para virem morar em Corinto por causa da depravação sexual, porque lá não existia limite entre religião e sexo. Para vocês terem uma ideia, na cidade de Corinto existiam 3 templos. Um templo dedicado à deusa Afrodite, um templo dedicado ao deus Apolo e um templo dedicado ao deus Poseidon, o deus do mar. O que é que acontecia nesses templos, principalmente na deusa Afrodite? Lá existia quase 1000 sacerdotisas cultuais, onde elas praticavam sexo em oferenda à deusa Afrodite, como também no templo do deus Apolo. Então, a cultura da cidade de Corinto era que religião e sexo era misturado, não existia limite. Então, a depravação moral era tão grande que existiam cristãos dentro da igreja em Corinto que estavam praticando sexo, estavam se prostituindo. Eles achavam que o sexo não era um pecado. Por isso que eles continuaram. Lá na carta que vocês podem ler depois em Corinto, ele fala sobre a imoralidade sexual. E alguns deles praticavam o sexo fora, quando estavam fora da igreja, e depois, quando continuavam dentro da igreja, praticando. Aí Paulo estava na cidade de Éfeso, aqui, fazia 3 anos que Paulo tinha passado na cidade de Corinto. Ele, juntamente com Priscila e Áquila, fundaram a igreja em Corinto, e agora ele recebe notícias de uma mulher chamada Chloe, de familiares de Chloe,
dizem a Paulo, olha, Paulo, o que é que está acontecendo na cidade de Corinto? Os irmãos, o que é que está acontecendo com eles? Um irmão lá está tendo relações sexuais com sua madrasta. Paulo começa a ouvir o que os familiares de Cloe dizem a ele. Ora, aqueles irmãos na cidade de Corinto eram conhecidos pela sua... eles desenvolveram a santidade espiritual. Eram irmãos altamente espirituais. Eles falavam em línguas, eles tinham dom de línguas e dom de profetizar. Os irmãos da cidade de Corinto eram irmãos conhecidos, mas, em contrapartida, eles apenas desenvolveram um tipo de santidade, que foi a santidade espiritual. E nós somos tricotomistas, nós fazemos parte de um corpo, de uma alma e de um espírito. Existem duas teorias, a teoria tricotomista e uma teoria dicotomista. Por exemplo, nós temos que desenvolver a nossa santidade nessas três partes do nosso corpo. Então, o que é que acontecia lá com os irmãos? Eles eram espirituais, mas eles estavam renegando a santidade da alma e do corpo. Eles eram altamente espirituais. Vocês encontraram pessoas altamente espirituais, mas em contrapartida, a sua santidade da alma e do seu corpo não existe? Irmãos, eu participava de uma igreja, sabe o que é que acontecia? Uma irmã, durante o culto, estava lá, aleluia, e falando em línguas. Quando saía da igreja, que a gente começava a caminhar, a irmã começava a falar das irmãs da igreja. Então, para vocês verem como a santidade que as pessoas pensam, que o desenvolver da santidade espiritual, acham que por isso, porque falam em línguas, tem dom de profecias, se acha altamente espiritual, por isso está no céu? Não, irmãos. Muitos, no dia que Jesus vai chegar, e vai estar pessoas lá, que aqui, nessa igreja, ou nas igrejas, falavam em línguas, mas em contrapartida, a sua santidade da alma, ela está podre, está preta, não tem santidade da alma, não tem santidade do corpo. Não adianta você ser altamente espiritual e sua santidade da alma não existe. E nós temos que ter esses três tipos de santidade. Quando Paulo fala para os irmãos na cidade de Corinto, ele está lembrando aos irmãos que eles receberam a santidade no dia da conversão. Mas, ele diz, chamados para ser santos. Olha, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Significa dizer que a nossa santidade, ela foi instantânea para que nós pudéssemos adentrar ao reino, com vestes nupciais, com vestes de linho finíssimo puro, resplandecente, mas só que nós somos chamados para continuarmos desenvolvendo atos de justiça que comprove que as nossas vestimentas, elas têm que continuar resplandecentes. Vocês estão entendendo? Então, a nossa santidade, ela é instantânea e ela é progressiva, certo? A instantânea, como eu já falei, quando a gente olha lá em 1 Coríntios 6:11, deixa eu só tomar uma coisinha d'água aqui. Diz assim, olha o que é que Paulo diz a eles. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes. Mas fostes santificados, mas fostes justificados. Olha o que Paulo está dizendo. Está dizendo a eles, olha, vocês foram lavados pelo sangue. E mais vós fostes justificados e santificados, porque receberam vestiduras novas, vestes resplandecentes. Aí ele está dizendo, essa santidade foi a instantânea.
Você, na hora da sua conversão, você recebeu essa santidade. Agora, você vai atravessar, você está aqui na terra. Você ainda não foi glorificado. Você vai continuar em santidade até o dia de você ir ao encontro do Senhor, para que suas vestes sejam glorificadas, mas enquanto aqui você está permanecendo, as suas vestes, elas têm que permanecer resplandecentes, puras, de linho finíssimo, vestes nupciais, porque você está dentro de um reino. E para você chegar à frente do rei, você tem que estar em santidade. Lá em Hebreus, ele diz, segui a paz e a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Como é que você quer ver a Deus se você não está em santidade? Gente, a santidade, a nossa santidade, quando a gente recebe a santidade, eu falei que a gente recebeu como atributo dele, é uma centelha da santidade de Deus. Vocês acreditam que agora, nesse momento, Deus está sentado no trono e diante dele está querubins, serafins e anjos prostrados, sem poder olhar, eles estão com os olhos abaixados, sem poder contemplar, porque Deus é tão puro, tão puro, tão puro, que eles não podem levantar os olhos para contemplar a pureza de Deus. Amém? Então, o que Deus nos concede é uma centelha da santidade dele. E ele quer que nós vivamos nesta santidade. Agora, é uma santidade que é progressiva. À medida que você vai caminhando, você vai desenvolver a sua santidade nesses 3 níveis, porque você é um ser tricotomista. Você tem uma parte que é o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Tem que desenvolver na parte espiritual? Tem. Quem foi que trouxe você até aqui hoje? Quando é que você vem aqui pela sua vontade? Quem é que traz você? É você mesmo ou é o Espírito? É o Espírito. Porque ninguém vai estar aqui se não for pelo Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele entrou em você no momento da sua conversão. E até então, você tinha um espírito, todo mundo que nasce nessa terra tem um espírito, mas não é o Espírito Santo. É um espírito da parte de Deus, que ele soprou, que é um fôlego de vida, que é porque, por exemplo, todas as pessoas, quando você não era cristão, você buscava Deus. Eu buscava Deus, sendo que numa outra religião, mas eu buscava Deus. Todas as pessoas buscam a Deus. Por quê? Porque tem uma parte dentro dela que tem um espírito que não é o Espírito Santo, mas que faz com que essa pessoa busque a Deus. Vocês estão entendendo? Quando você se converte, então aquele espírito, ele vem ser vivificado pela presença do Espírito Santo. E é nessa parte, na parte da tricotomia, que você vai agora crescer em santidade. A parte da santidade Deus colocou dentro de você. Aí, o que é que acontece? Vamos ver o que é que diz em 1 Tessalonicenses 5:23. Olha só. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. Ele não está falando apenas o espírito, ele não está falando apenas a alma, ele não está falando apenas o corpo, ele está falando espírito, alma e corpo. Sejam conservados íntegros. Então, as nossas vestimentas, elas têm que estarem íntegras no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. O irmão vem aqui, louva a Deus, nós viemos aqui
adoramos a Deus em espírito, nós estamos aqui desenvolvendo a nossa santidade espiritual. À medida que você cresce na busca, em você crescer no conhecimento da palavra, no conhecimento, à medida que você adora a Deus, você está crescendo espiritualmente. Você está entendendo? À medida que você quer saber mais das coisas de Deus do que das coisas do mundo, você está crescendo na sua parte espiritual. Amém? E quando é que eu cresço na minha parte, na minha alma? A minha alma, será que no momento da minha conversão ocorre também uma mudança da minha alma? Ou será que essa minha alma eu vou ter que acostumar ela a todo dia a crescer? Vocês estão entendendo? A nossa alma, ela também nasce no momento da nossa conversão. Veja lá em Tiago 1:21, o que é que diz a respeito dessa alma, que ela, no momento da nossa conversão, o que é que acontece com ela? Eu não estou encontrando aqui. Tiago 1:21 diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Veja bem, no momento da sua conversão, a sua alma, ela estava o quê? Suja, impura, acumulada de maldade. Aí o que é que aconteceu? Despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, então foi nesse momento que sua alma, ela foi despojada de tudo isso, para acolher com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Está entendendo? Que a sua alma, no momento da sua conversão, ela foi despojada, ela tinha acúmulo, ela tinha um mal impregnado dentro dela. Mas no momento em que você se converteu, a sua alma, ela foi despojada, ela se despojou de tudo isso, para agora, a partir daquele momento em diante, acolher com mansidão a palavra nela implantada. Agora, vai depender apenas de você. Então, a santidade, ela foi, naquele momento, ela foi implantada em você, a santidade da alma. Agora, vai depender de você continuar com a sua mente e com a sua alma em progressão, ou estagnada, ou até mesmo, né, pode até voltar pior do que era. Tem pessoas que não saem, não progridem na alma. Tem irmãos que às vezes estão conversando com você, estão olhando para você, mas de repente está com pensamento. Porque a alma são os nossos pensamentos, nossos desejos, nossos sentimentos. É o intelecto, está na alma. Então, a nossa alma, você tem que ser purificado nos seus pensamentos, nos seus desejos, na sua vontade, em tudo que está aqui dentro da sua cachola, no seu intelecto, na sua alma. É isso que tem que ser mudado. Se você ainda continua com uma mente, vocês acreditam que o número de pessoas cristãs que veem pornografia, isso saiu agora recentemente no jornal, no site evangélico, pessoas cristãos que estão dentro das igrejas, mas à noite, quando chegam em casa, vão olhar pornografia. O número de evangélicos quase triplicou com relação aos que não são evangélicos. Meu Deus do céu, onde é que nós estamos? Que igreja evangélica é essa que acontece
que os seus membros, que se diz noiva do Senhor Jesus Cristo, a noiva do Cordeiro, que está vestida com essas vestimentas, como Deus vai... Que igreja é essa que Deus vai encontrar quando Ele voltar, né? Como vai encontrar irmãos que estão vestidos, que foram vestidos de santidade, mas que estão dentro das igrejas, com as vestimentas, as vestiduras pretas. Pode até estar com a santidade espiritual lá em cima, mas a santidade da alma está lá embaixo. E a santidade do corpo? Nós também temos que ter santidade no corpo? Sim. Nós somos tricotomistas. A santidade do corpo, vamos ver lá. Ela está relacionada, em 1 Coríntios 9, 27. Olha o que é que acontece. Em 1 Coríntios 9, 27. Mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Aqui Paulo está dizendo que a sua conduta moral para todos aqueles que pregam a palavra de Deus. Ninguém pode pregar uma palavra se ela mesma não faz o que ela diz. Então, ele está dizendo aqui, eu mesmo reduzo o meu corpo à escravidão. Paulo está falando aqui sobre a conduta moral que nós temos que ter. Paulo, sabe o que é que Paulo fala quanto à progressão da nossa santidade? Paulo, ele compara a nossa vida espiritual a um corredor. Ele diz o seguinte, que nós, todos os dias, nós estamos caminhando para uma corrida com obstáculos. Sabe aquela corrida, daqueles corredores que tem lá nas Olimpíadas? Vocês já observaram que tem um tipo de corrida que os corredores, eles partem, correm, aí tem uns obstáculos, eles têm que pular os obstáculos e atravessar. Enquanto eles não pulam todos os obstáculos, eles não podem chegar na reta final. Assim, Paulo compara a nossa jornada cristã como um corredor. E ele mesmo, Paulo, quando ele começa a falar disso, ele mesmo diz que ele, Paulo, ainda não alcançou a perfeição, porque ele mesmo, todos os dias, ele está buscando a perfeição, assim como nós. Todos os dias nós temos que estar buscando a nossa perfeição. E ele diz assim, olha, que a nossa conduta moral é isso que nós devemos mostrar para as outras pessoas. As outras pessoas têm que ver em nós. E Deus vê em mim. As pessoas veem em mim e Deus me vê. Porque só Deus conhece o meu pensamento, o meu coração. Você está aqui, eu não conheço o coração dela. Não conheço. Mas Deus conhece. É isso que Deus quer. Ele quer conhecer o meu e o seu coração. Amém? E aí nós podemos fazer a nossa... nos mostrarmos para as outras pessoas através de uma conduta moral ilibada que nós podemos demonstrar para as outras pessoas. Mas só Deus é quem conhece o nosso coração, o nosso pensamento, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Né? Às vezes nós estamos aqui, de repente, nós podemos falar mal de um colega, né? De um irmão, né? E Deus sabe. Deus sabe de tudo o que acontece conosco, de tudo. Então, é isso que nós temos que ter. Nossa conduta moral ilibada e buscando o nosso aperfeiçoamento. Todos os dias, pulando obstáculos. Pulando obstáculos. Todos os dias nós estamos pulando esses obstáculos. E Deus está conosco. Agora, e no nosso corpo? O nosso corpo é uma mistura
a nossa alma e o nosso corpo, eles estão juntos. Por exemplo, Paulo, quando ele falou aqui para os irmãos, lá em 1 Coríntios, aqui quando eu acabei de ler, no capítulo 1, quando ele diz assim, a igreja de Deus que está em Corinto, assim como a palavra de Deus está falando, para a igreja bíblica semear no bairro de Santo Antônio, em Campina Grande. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Então, Deus, nesse momento, Ele está vendo cada um de nós. Assim como Ele olhou para a igreja de Sardes, Ele sabe aqui quem está com as suas vestiduras limpas, brancas. Pode acontecer que existam pessoas aqui que estejam com suas vestiduras salpicadas. Por quê? Porque, às vezes, esqueceu de pedir perdão. Né? Todos os dias nós temos que revisar a nossa mente. Porque é na nossa mente, porque nós podemos pecar através da nossa mente. E a nossa alma, que é a nossa mente. Então, nós temos que buscar, à noite, quando você deita no seu travesseiro, você tem que pensar, meu Deus, o que foi que aconteceu comigo hoje? Será que eu pequei em pensamento? Será que eu pequei em palavras? Em palavras, em atitudes? Será que eu pequei, Deus? Me perdoa. Aí, se por acaso tiver algo salpicado em você, aquilo vai sair. E suas vestimentas voltam a ser brancas, resplandecentes, de linho finíssimo puro. É assim que Deus quer encontrar a cada um de nós. E ele diz mais, com relação às nossas vestimentas, o nosso corpo, ele está relacionado também com relação às questões sexuais, né? Quanto à impureza sexual. Quando Paulo falou para os irmãos lá em Corinto, é porque alguns irmãos na igreja de Corinto estavam dentro das igrejas, mas estavam com práticas sexuais ilícitas. Irmãos que estavam contendendo, olha a contenda como é tão grave. Irmãos que estavam dizendo, eu sigo os ensinamentos de Apolo, eu sigo os ensinamentos de Paulo, eu sigo os ensinamentos de Cefas, que era Pedro. Não, mas eu sigo os ensinamentos de Jesus Cristo. Então, estava havendo uma contenda com relação aos ensinamentos que eles receberam das próprias pessoas que tinham evangelizado eles. E eles estavam contendendo com relação ao ouvir os ensinamentos. Eles estavam defendendo. E, às vezes, acontece nas igrejas, né, irmãos, né, que querem... Não, aquele irmão é melhor, eu vou mais no dia da pregação daquele irmão. Naquela irmã, não. Eu vou no dia daquele irmão. Acontece. Isso é contenda. Isso é gerar... Você não pode olhar para mim aqui, eu, guia. Vocês têm que olhar para a palavra. Se eu estou falando aqui a palavra de Deus que está sendo pregada, não é a minha que vocês devem olhar, mas é a palavra de Deus. Seja qual for o pregador que estiver aqui à frente, tem que ser olhado a palavra. Amém? Então, naquela igreja lá em Corinto, estava existindo isso. Existindo irmãos que estavam com questões um com os outros, com questões jurídicas, e eles estavam levando aos tribunais lá fora. Em vez de serem questões resolvidas dentro da igreja, não. Estavam se levando para os tribunais lá fora da igreja. Então, tudo isso eram questões relacionadas à falta de santidade de quê? Da alma. Né? Contendas, tudo isso, inveja, a falta do fruto do Espírito gera a falta de santidade da alma. O fruto do nosso Espírito, sabe onde é que ele vai mais ser presente? Na nossa alma. E no nosso corpo?
Tem irmãs que... Tem uma irmã uma vez, chegou lá no posto onde eu trabalho, sabe? O cabelo era enorme, sabe? Eu digo, irmã, a senhora não corta o cabelo, não? Não, corto não. Isso aqui é o manto de Deus em cima de mim. Eu digo, meu Deus do céu. Quer dizer, as pessoas, o vestir, né, o nosso corpo, ele também tem que demonstrar uma maneira adequada de você se mostrar para as outras pessoas. As nossas vestimentas têm que também nos mostrar, dizer que nós somos filhos de Deus. Uma mulher que usa uma roupa sensual, mostrando as partes do seu corpo, isso gera desejo em outras pessoas, no homem. Então, isso é falta de santidade no seu corpo. Essa mulher que usa roupas indecentes, essa mulher ela nunca ouviu falar sobre santidade do corpo. Porque o nosso corpo, ele tem que demonstrar também que nós somos filhos e filhas de Deus. Vocês estão entendendo o que é que a palavra está nos mostrando hoje através da santidade? Que a nossa santidade é no nosso espírito, no nosso corpo e na nossa alma. E para a conclusão, vamos ler lá Tito 2. Tito 2, 11 e 13. Diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. Espero que você tenha não só sido ricamente abençoado por esta mensagem, por esta palavra, mas guarde no seu coração que, segundo a parábola da videira, Cristo vai a cada um, ou vem a cada um, em busca de um fruto. E o fruto que o nosso Senhor e Salvador espera encontrar em cada um de nós é o fruto da santidade. É o fruto da santidade, amém? Que Ele possa encontrar esse fruto de forma abundante em cada um de nós. Aí no seu lugar, vamos ficar de pé, feche seus olhos, curva a cabeça, coloca a mão sobre o coração. Santo Deus e Pai, meu Senhor, obrigado, muito obrigado por esta palavra ministrada aos nossos corações nessa noite. Leva-nos, ó Deus, de volta aos nossos lares, na certeza de que precisamos viver em novidade de vida, aperfeiçoando a santidade que recebemos de Ti quando fomos chamados em novidade de vida. Santo Deus e Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos conduzir nesses caminhos de santidade, Senhor, levando-nos a viver uma vida que possa testemunhar do poder do Teu Filho amado manifesto em cada um de nós. Santo Deus e Pai, obrigado, muito obrigado. Leva-nos, pois, de volta aos nossos lares, dar-nos, ó Deus, uma noite ricamente abençoada, um bom descanso, e dias, a partir de amanhã,
manifestando a santidade que recebemos de Ti ao ser chamado à Tua eterna glória. Pai santo e maravilhoso Deus, nós Te agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Que todo o povo de Deus diga amém. Que o grande amor de Deus, que excede todo e qualquer entendimento humano, a graça, a maravilhosa e salvífica graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as eternas e doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre cada um de vós, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Uma boa noite, vão em paz e que Deus abençoe a todos rica e abundantemente.